Boa tarde, nós vamos falar hoje um pouco sobre semântica. O que é semântica? Semântica é um ramo da língua portuguesa que está ligado diretamente aos sentidos, certo? Aos significados. Então, o sentido e os significados das palavras. Os diferentes sentidos, os diferentes significados que uma mesma palavra, ela pode ter, dependendo do contexto. Nós sabemos que as palavras, elas vão ter diferentes significados de acordo com o contexto em que estão inseridas. Então, é importante para o falante da língua ele dominar esses diferentes significados para que, independente do contexto, ele compreenda o que está lendo, o que ele está ouvindo, ou mesmo use a palavra adequada quando estiver falando ou escrevendo. E, especificamente, falando em semântica e em significados, nós iremos estudar um ramo da semântica que é chamado de antonímia e sinonímia. A palavra ela pode parecer semelhante ou o som familiar, porque vocês já estudaram antonímia e sinonímia anteriormente, estudaram isso no Fundamental 2, estudaram isso no Fundamental 1. Por quê? São aquelas relações de sinônimos e antônimos. Só que agora nós faremos esse estudo um pouco mais aprofundado, certo? Referente à série em que vocês estão cursando. Então, primeiro, o que é sinonímia? Sinonímia é a relação entre palavras de significado semelhante. Essas palavras de significado semelhante, elas chamam-se palavras sinônimas. Ou elas gostam de ser chamadas simplesmente de sinônimos. Então, a gente pode chamar ou sinônimo, posso chamar de palavra sinônimo, como eu posso chamar de sinonímia entre palavras. As três formas estão corretas, as três formas são adequadas. E o que é sinonímia? É a relação entre palavras diferentes com significado semelhante. Então, eu vou ter duas ou mais palavras diferentes, mas que o seu significado ele vai se assemelhar dependendo do contexto. Por que eu digo dependendo do contexto? Porque vai ter palavra que vai ser sinônima em um contexto, e em outro contexto nós não teremos mais essas palavras como sinônimas. Nós vamos dizer que as palavras, independente do contexto, quando elas são sinônimas, independente do contexto em que estão inseridas, nós vamos chamá-las de sinônimos perfeitos, porque elas serão sempre sinônimos, independente do contexto. Algumas, na verdade, a maioria das palavras, elas serão sinônimas de acordo com o contexto em que estão inseridas. Pouquíssimas palavras serão sinônimos perfeitas. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês de palavras sinônimas. Cômico e engraçado são palavras diferentes, mas que o seu significado é semelhante. Certo, correto, verdadeiro, exato. Então, por exemplo, no momento em que eu estou corrigindo uma avaliação ou avaliando uma pergunta, eu posso dizer que a pergunta está certa, que a resposta está certa, que a resposta está correta, que a resposta é verdadeira ou que foi exata aquela resposta. Todas essas formas elas vão ter o significado semelhante. Outra relação de sinonímia, nós temos débil, fraco, frágil, distante, afastado, remoto, né? Então, aqui eu posso dizer para um lugar, por exemplo, nossa, aquele lugar é muito distante, é um lugar afastado, ou é um lugar remoto, certo? Então, são palavras diferentes palavras, mas que o significado vai ser semelhante. E o que é antonímia? Antonímia é o contrário da sinonímia. Antonímia é a relação entre palavras de significados opostos. Outras palavras ainda possuem significado completamente divergente um do outro, de forma que um vai se opor ao outro significado, ou então um significado nega o outro. Essas palavras elas são chamadas de antônimos. Economizar, gastar, bem, mal, bom, ruim, progredir, regredir, ativo ou inativo. Então, são palavras que são consideradas antônimas. O mesmo que eu falei para o sinônimo, também nós devemos considerar aqui para as palavras antônimas, talvez numa força ainda maior. Porque, dependendo do contexto, essas palavras não serão opostas. Vejamos novamente o conceito. Antonímia é a relação de palavras que têm o significado oposto. Então, são palavras diferentes e que o significado tem que ser oposto. Um significado tem que se opor ao outro,
um significado tem que negar o outro, certo? Então, um tem que ser totalmente o contrário do outro. Não adianta serem significados diferentes. Como assim? Celular e apagador são duas coisas diferentes. Têm significados diferentes e palavras diferentes, mas não são opostos entre si. Um não se opõe ao outro. Um não é o contrário do outro. Um não nega o significado do outro. É diferente de quando eu falo bom e ruim. Um opõe-se ao outro. Ou é bom ou é ruim, certo? Então, bom nega o ruim. O que é bom é porque não é ruim. Ou o que é ruim é aquilo que não é bom. Então, quando um significado nega o outro, aí temos relação de oposto. Por que temos que ter cuidado aqui também com a relação do contexto? Porque dependendo do contexto, a palavra não vai ser antônima. Então, nós temos aqui economizar e gastar. Será que em todos os contextos economizar e gastar serão sinônimos? Perdão, serão antônimas? Se eu disser gastar um pouco ou gastar só um pouco, gastar pouco, é o contrário, é totalmente o oposto de economizar? Provavelmente não. Então, dependendo do contexto e da palavra que vier associada, essa palavra ela deixa de ser antônima, certo? Deixa de ser oposto uma da outra. Então, mais difícil ainda do que achar sinônimos perfeitos, é encontrar antônimos perfeitos. Porque esse sim, se tiver um advérbio ali do lado, vai modificar essa relação de oposto. Então, temos que ter sempre cuidado com a relação de antônimos e sinônimos perfeitos. Então, o que é que eu preciso sempre levar em conta? O contexto em que essa palavra está inserida, para poder classificá-la em antônima ou sinônima. Ainda seguindo o viés da semântica, do sentido, do significado, nós temos as palavras parônimas e homônimas. E o que são parônimos e homônimos? Parônimos e homônimos são palavras que possuem semelhanças no som e na grafia. Porém, elas se constituem de significados diferentes. Aqui sim, aqui eu tenho a palavra significado diferente e não oposto. Então, parônimos e homônimos são palavras que vão ser semelhantes ou vão ser muito parecidas ali, ou no som, ou na escrita, na grafia. Porém, elas não terão o significado igual. Veja a diferença de parônimos e homônimos para as palavras que nós vimos anteriormente, antonímia e sinonímia. Antonímia e sinonímia, nós temos palavras diferentes com relação em seu significado. Então, na antonímia, eu tenho palavras diferentes com sentidos opostos, contrários, que um nega o outro. Na sinonímia, eu tenho palavras diferentes com sentido semelhante, certo? Com sentido semelhante. Nos parônimos e homônimos, eu vou ter a palavra que vai ser semelhante, a palavra em si. Tanto o seu som como a sua escrita que vai ser semelhante. E o significado não. Esse significado aqui, ele é diferente, sem a necessidade de ser oposto. Vamos primeiro estudar os homônimos. Homônimos são palavras que apresentam igualdade ou semelhança fonética, aquilo que é relativo ao som, ou igualdade gráfica, aquilo que é relativo à escrita, à grafia. Porém, com significados distintos, diferentes. Dada essa particularidade, nós temos que os homônimos se subdividem em 3 grupos. Então, os homônimos eles estarão em 3 grupos, tá? Vamos estudá-los. Temos os homógrafos, que são, nesse sentido aqui, o homo vai dizer um, tá? Homo com H aqui, nesse sentido, um. E grafo vai estar relativo à grafia. Então, homógrafo, uma grafia, certo? Uma única grafia. Aqueles que serão iguais na grafia, eles serão diferentes no som e no sentido também. Então, o que são homógrafos? São aquelas palavras iguais na grafia, mas diferentes no som e no significado. Por exemplo, almoço, substantivo, o almoço, e almoço, o verbo. Então, o almoço está pronto. Almoço, substantivo. Mas eu almoço todos os dias ao meio-dia, verbo. Almoço, almoço. Escrita,
igual. Vejam, a palavra ela é grafada igual, ela está escrita igual, mas o som é diferente. Também temos o caso de colher, substantivo, e colher. Colher, o talher, e colher, o ato de colher. Colher flores, por exemplo. Começo, começo. Jogo, jogo. Sede, cede. Certo? De ceder algo. Então, todas essas palavras são homógrafas. Elas têm uma única forma na grafia, certo? Uma única grafia, uma única forma de escrita. Porém, quando ela é pronunciada, quando ela é lida, o seu som é diferente. Geralmente, uma vai ter a vogal fechada, com som fechado, e a outra a vogal com som aberto. E homófonas. O que são palavras homófonas? Aqui o mesmo sentido. Homo, um. Fono, som. Um único som. São palavras iguais na pronúncia, porém que são diferentes na grafia e no significado. Acender, ascender. Certo? Algumas pessoas leem ascender, mas não é. Uma vai ser escrita com C, outra com SC, mas a pronúncia deve ser igual. Acender, acender. Acender com C, atear fogo. E acender com SC, subir. Acento e acento. Acento com C, sinal gráfico. Acento com SS, o lugar de sentar-se, certo? A cadeira, o assento. Caçar com C cedilha, pegar animais, o ato de caçar animais, e caçar com SS, o ato de anular, geralmente atrelado a mandatos políticos, por exemplo, caçado mandato, nesse sentido. Então, aqui nós temos palavras que a pronúncia será igual, será uma única pronúncia, porém a escrita é diferente, vai variar de SS para C, C cedilha, ou X, CH, e assim nós teremos essa variação de escrita e também de significado, tá? As palavras só serão iguais na pronúncia, no som. Por isso, homófonas, um único som, mas elas são diferentes na escrita e são diferentes no sentido. E por fim, aos homônimos, nós temos os homônimos perfeitos. Os homônimos perfeitos são aquelas palavras iguais tanto na grafia como no som. Elas só serão diferentes no significado. Então, o homônimo perfeito ele é igual na escrita e ele é igual no som. Ele só terá significado diferente. Por exemplo, cedo e cedo. Cedo, o verbo de ceder, e cedo, o advérbio de tempo. Caminho, caminho. O caminho, substantivo, e caminho, o verbo de caminhar. Livre e livre. Livre, o adjetivo, e livre de livrar, do verbo livrar. Então, nós vamos ter que as palavras serão tal qual escrita, tá? Então, serão iguais na escrita, serão iguais na grafia e serão iguais no som. Eu vou ler, vou pronunciar da mesma forma, só que elas terão significados diferentes. Por isso, homônimos perfeitos. Elas serão iguais nas duas formas, tanto na grafia como no som. Por isso, a perfeição do homônimo. E, por fim, nós temos os parônimos. Parônimo, a própria palavra nos diz parecido. Parônimo é parecido. Aqui nós não teremos mais a relação de igualdade, como nós tínhamos nos homônimos, certo? Ou era igual no som, ou era igual na grafia, ou era igual nos dois ao mesmo tempo. Aqui nós só teremos uma relação de semelhança, tá? Por isso o nome parônimo vai ser uma palavra parecida com a outra, tanto na escrita como no som, tanto na grafia como no som, porém elas serão diferentes, tanto na grafia como no som, só serão parecidas e também serão diferentes significados. Por exemplo, absolver e absorver. Absolver e absorver. Absolver, perdoar, absorver, aspirar. Apóstrofe e apóstrofo. Vejam que a palavra ela é bem parecida, tanto no som como na escrita, mas ela vai mudar. Sua escrita vai mudar o som e vai mudar o significado. Então, são palavras muito parecidas, porém, sem nenhuma relação de igualdade. Cavaleiro, cavalheiro, comprimento, cumprimento,
coro, couro, delatar, dilatar, descrição, discrição, despensa, dispensa, emigrar, imigrar. Então, são palavras que são parecidas, mas elas não têm a relação de semelhança. Então, por hoje, nós estudamos em semântica a relação entre antonímia e sinonímia, que são os antônimos e sinônimos, e a relação de homônimos e parônimos. Homônimos são palavras que têm a relação de semelhança, de igualdade, ou na grafia ou no som, ou nos dois ao mesmo tempo, que são os homógrafos, palavras da mesma escrita, som diferente, significado diferente. Homófonos, palavras de som igual, escrita diferente, significado diferente. E homônimos perfeitos, som e escrita igual, significado diferente. E parônimos são aquelas palavras que não são iguais, não têm relação de igualdade, mas são parecidas. São parecidas tanto na escrita como no som, mas elas são diferentes.